Boa noite. Hoje, dia 1º de maio de 2020, exatamente há 26 anos atrás, estava acontecendo algo que marcou a vida de muitos brasileiros e, de certa forma, hoje, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque foi um marco na história. Espero que esse vídeo, de certa forma, daqui a alguns anos possa impactar e possa fazer as pessoas refletirem sobre sua atual situação e como que ela pretende estar no próximo 1º de maio, o primeiro dia do trabalho aí, né? Como que ela pretende estar. Hoje muitos lembram, né, alguns que estão assistindo aí, provavelmente vai lembrar de um cara que se tornou o nosso grande herói aí, chamado Ayrton Senna do Brasil, né? Ayrton Senna, para vocês terem uma ideia, era um cara, né, porque muitas pessoas acreditam que a sua história, o seu exemplo de vida, o seu legado continua por várias e várias gerações. Tanto é que há 26 anos ele nos deixou, mas também ficou algo muito importante para nós, que é o seu conhecimento, o seu legado, a sua garra. Para quem não conhece, você que tem aí aproximadamente ainda os seus 20 anos, né, não lembra como que era, muitas coisas que eu vou falar aqui é referente ao que eu vivi na época, ao que eu conheci quando me entendo por criança na época, né? Os nossos domingos eram muito mais felizes, porque a gente era o momento que você tinha para aproveitar, reunir a família e participar daquele domingo especial com corrida, né? E eu vou te confessar uma coisa, eu nunca fui um cara fã do automobilismo na época, quando criança. Também não entendia, via somente os maiores, né? Meus pais não me incentivavam a ter essa cultura de assistir uma corrida, né? de Fórmula 1. Para mim não fazia tanta diferença. Mas aos poucos a gente vai crescendo, vai entendendo quem são essas pessoas que fazem a diferença durante isso, e aí eu consegui hoje compreender qual a importância desse fenômeno, desse grande herói do povo brasileiro chamado Ayrton Senna. Eu comecei a fazer pesquisas hoje, né, também que me trouxe, depois eu vou te contar o que eu estava fazendo nesse dia 1º de maio de 1994, o dia que marcou a minha vida, e hoje, 1º de maio de 2020, passando-se 26 anos, me trouxe uma reflexão que eu quero dividir isso com você aí nesse vídeo. Tá? E depois você pode compartilhar com outras pessoas, basta você clicar e enviar para ele o link que vai aparecer aqui embaixo, né, dos nossos canais, das nossas redes de comunicação, aí para você interagir também com a gente. Ayrton Senna me trouxe muito a ideia que quando você está sintonizado com aquela sua missão de vida, eu falo assim, missão de vida, o que é? Aquilo que o teu coração toca quando você parece que está alinhado com algo que Deus, Papai do Céu, te preparou para aquilo. Você já percebeu que o seu coração bate mais forte quando está esse tipo de situação? Você já percebeu que quando você está conectado com isso, as coisas fluem melhor na tua vida? Você já percebeu que quando você está alinhado com esse tipo de informação, com esse tipo de conexão, as coisas fluem melhor para você? Já percebeu isso? Por quê? Você não sabe, mas o melhor está por vir. E o melhor que está por vir já tem nome e já tem lugar, data e hora certa para acontecer. E às vezes a gente fica desviando do caminho, a gente vai falar depois, eu quero montar outros vídeos falando sobre vários outros assuntos, né? E eu quero que você compartilhe isso com seus amigos também. Uma delas, por exemplo, teve uma fase do Ayrton Senna na vida dele, em que ele, o pai dele, a família do Ayrton Senna, o pai dele era da área de automobilismo, ele fazia serviços, prestava serviços, produtos para a área automobilística. Então o Ayrton Senna, de certa forma, já estava envolvido no meio, já estava ali no meio. Porém, a paixão pela corrida, a paixão por desenvolver isso, foi algo que veio de dentro para fora. O que eu quero falar? Às vezes o seu talento está ali dentro de você, não está fora, está dentro de você.
Você precisa ser lapidado para que ele possa, eu não digo nem de acrescentar, é tirar o excesso para o diamante, para a pedra preciosa que existe dentro de você começar a brilhar. Correto? E aí Ayrton Senna teve um momento dele que ele era tão assim apaixonado por corrida, tão apaixonado por velocidade, que ele teve a oportunidade de participar de um campeonato em 1973, o campeonato de kart na região de Campinas. E esse campeonato de kart lá na região de Campinas, ele trouxe uma nova referência para aquela modalidade do kart. Muitos falam que ele criou uma nova forma de correr no kart. Olha só, aos 13 anos. Por ser um dos mais jovens ainda, isso chamou muito a atenção das pessoas. Em determinado momento na vida dele, Ayrton Senna, ele precisou tomar a decisão. Os pais dele precisavam voltar, ficar aqui no Brasil e tal. E aí o Ayrton teve um momento de decisão com os pais, a família dele ajudou a ele tomar essa decisão, que era o quê? A família gostaria que ele estudasse administração para ele cuidar dos negócios da família, né, futuramente. Porém, o coração dele batia mais forte quando falava em velocidade. E aí essa decisão foi o quê? Ficar na Inglaterra, onde ele pudesse estudar e se desenvolver como piloto, como profissional. Isso foi muito positivo para ele, foi uma fase, muitos falam que foi uma fase determinante para ele, que é onde ele conseguiu trabalhar como teste em pistas de Fórmula 1, pistas de corrida, para que ele pudesse se desenvolver cada vez mais, se tornar o excelente piloto que é. Quando Ayrton Senna se desenvolveu, ele passou por algumas coisas, e o que eu quero dizer para você, uma coisa que me veio muito assim à mente relacionado a isso, foi do quê? Que todo cara que é tido como um grande herói, um cara que hoje o pessoal fala do conceito aí, o cara que é fodástico. O cara que é fodástico, ele já foi um fodastiquinho. Ele começou fodastiquinho, para depois se tornar um cara top mega blaster no que ele faz hoje. Então são horas e horas e horas e horas e horas de treinamento para que você possa se tornar uma referência naquilo que você pretende fazer, daquilo que você pretende construir. E o Ayrton Senna não foi diferente. Começou com kart, se desenvolveu, bateu os recordes lá dentro do kart. Além do kart, ele começou a correr daí. O kart é 60 km por hora, no máximo, né? Depois veio a Fórmula Ford, né? Na carreira dele veio a Fórmula Ford, veio a Fórmula 3000, depois veio a Fórmula 3000, veio a Fórmula 1, né? E aí o cara começar a correr numa velocidade a 300 km por hora, uma coisa assim absurda. Eu não vejo, nem imagino o que é isso de velocidade, né? 300 km por hora é muita coisa, muita coisa. Mas só que o Ayrton Senna, ele teve muitas fases de não desistir, não desistir, não desistir, correr, sempre buscar o melhor, sempre persistir, 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 persistir. Teve um determinado momento que Ayrton Senna teve uma temporada que ele ficou em Mônaco, ele conseguiu ficar em segundo lugar. Mas isso, ele poderia ter desistido e parar por ali. Muitos falam que ele perdeu, ficou em segundo lugar simplesmente porque ele choveu, né? Mas essa chuva trouxe uma outra visão para que ele pudesse competir. O que acontece? Há relatos da história do Ayrton, que muitas vezes quando estava dentro do campeonato e estava treinando ali nos testes, fazendo treinamento, e começava a chover. Começava a chover, desculpa, começava a chover, o que ele fazia? Muitas pessoas resolviam desistir. Vai chover, não, tá começando a chover, vou parar meu treinamento. E aí na hora que começava a chover, o Ayrton ia para a pista. Treinava na chuva. Corria na chuva, testava, treinava. E com isso, desculpa. E com isso o que aconteceu? Ayrton Senna foi se superando cada vez mais. A ponto de se tornar o rei de Mônaco,
e isso trouxe uma grande referência, porque quando aconteciam as corridas no Brasil, começava a chover, aí falava, nossa, Ayrton vai ganhar a corrida. Mas só que como que foi criada essa imagem do Ayrton Senna aqui para nós brasileiros, de uma importância tão incrível de ter um herói nacional na época, que para muitos é até hoje, né? Porque ele deixou um legado. E como que surgiu isso? Na década de 80, muitos vão lembrar exatamente disso, eu nasci em 1977, e então no final da década de 80, eu lembro, isso é nítido na minha cabeça, isso eu consigo ter algumas referências, que justamente nessa época o Brasil estava passando por um problema muito grande. A história já conta que a gente estava acabando de sair de um regime militar, não é? Acabando de sair do regime militar, a inflação estava lá nas galáxias. Você entrava no mercado agora, ganhava teu salário, já não sabia que dava para comprar aquilo. Quem viveu essa época sabe que foi uma época muito complicada para a economia do país, não é? Foi realmente difícil. E você não sabia o que você ganhava, dava para comprar o que você gostaria de comer. Açúcar disparava o preço, o óleo disparava o preço, o arroz disparava o preço, o feijão disparava o preço. Você não sabia se o saco de arroz que custava hoje dentro desse mês seria realmente aquele arroz, custaria o mesmo valor no mês seguinte. Era um caos, né? Puxa vídeos aí na internet que tem várias histórias da época da inflação na década de 80, né? E com isso precisava se criar uma imagem de um grande herói, e o Ayrton Senna, preocupado com a economia do país, não só preocupado com as diferenças sociais que assolam o país até hoje, né? Assolam o país até hoje. E o cara, preocupado com isso, ele fazia questão que a cada corrida que ele ganhasse, ele aproveitava para pegar a bandeira do nosso país, a bandeira do Brasil, mostrar que é um brasileiro, um Silva que estava ganhando ali mais uma corrida, e não era para ele, era para a nação. Toda vez que um brasileiro via aquilo, os olhos se enchiam de emoção, falando, não é possível, é possível, é possível, é possível, e chegar a algum lugar. E ele sempre chegava lá, sempre chegava lá. O que eu quero te perguntar é o seguinte, você já chegou lá? Não sei onde é esse seu lá, mas a questão é, você já chegou lá? Se não chegou, cara, vamos correr junto. Dá pra gente chegar lá junto. Eu quero te convidar a refletir as histórias de campeões, né? E hoje eu tô falando sobre Ayrton Senna. Há 26 anos, o cara, eu falei que ia falar onde eu estava nesse dia. Tudo aquilo que marca de verdade a nossa vida, aquilo tem um significado muito grande. E isso impacta muitas vezes vidas sem você perceber, porque você precisa em algum momento fazer a ressignificação da sua vida, mas isso aí é um outro papo, um outro vídeo. O que eu quero dizer é o seguinte, há 26 anos, alguns de vocês não tinham nascido ainda, alguns sim, alguns não. Como você estava? Se você lembra dessa corrida, depois você pode até comentar nesse vídeo que eu vou colocar no YouTube, o que você estava fazendo nesse dia? O que você estava fazendo nesse dia, no dia 1º de maio de 1994? Porque eu lembro nitidamente. Na época eu trabalhava na feira, né, era feirante, é verdade, eu era feirante, lombava a caixa nas costas. Para quem sabe, lombar a caixa nas costas é o que? Carregar, descarregar caminhão, sabe, acordar cedo, de madrugada, ir para o Ceasa, gritar na feira para vender, para você poder garantir o seu dinheirinho ali, é verdade. E eu lembro exatamente disso, eu estava na feira, trabalhando ali na Santa Cecília, debaixo do domingão ali, domingo, Santa Cecília, aquela gritaria na feira, vamos chegando freguês, olha lá a fruta fresquinha, a fruta, a laranja, casca fina bem doce, olha a laranja. Quando de repente passou uma cliente, e eu lembro que foi um rapaz, eu lembro isso, foi um rapaz, há 26 anos atrás, olha como que isso marca. 26 anos atrás, ele falou assim, você viu o que aconteceu? Aí eu falei, não, a gente não sabia, né? Não tinha acesso ali. Ele falou assim,
aconteceu um acidente e tal, o Ayrton parece que vai ser a óbito, né? Cara, aquilo ali não caiu a ficha, sabe? Quando a gente chegou, saiu da feira, o negócio começou, todo mundo veio aquele tumulto, todo mundo passando, a gente passava, carregou a feira, todo mundo já começou comentário pra lá, comentário pra cá. E isso começou a dar sabe, uma tristeza, mesmo sem curtir muito na época as corridas, aquilo parece, meu, algo tá nos entristecendo, assim, um herói está partindo para uma outra viagem aí, né, para cumprir com a meta dele e tal. E aí isso trouxe uma comoção muito grande, porque foi o dia que realmente o Brasil inteiro parou, o mundo parou. Naquela época, em 1994, o mundo parou. O mundo parou, estava comovido com a situação e nós brasileiros havíamos perdido um herói. Mas um herói não passa na vida das pessoas por acaso, ele sempre deixa um legado, deixa algo para contribuir com a evolução das pessoas. E Ayrton Senna do Brasil, ele deixou, só para você ter uma ideia das conquistas desse cara, falando antes da Fórmula 1, né? Algumas referências aqui, eu estou pegando do site chamado Brasil Escola, depois acessa lá, já passar a fonte para vocês, Brasil Escola, tá? Referência lá do Ayrton. Só para vocês terem uma noção de informação, alguns títulos antes da Fórmula 1. O cara foi bicampeão paulista do kart em 74 e 76, tricampeão brasileiro de kart em 78, 79 e 80, bicampeão sul-americano de kart em 77 e em 80, campeão da Fórmula Ford 1600 em 81, campeão da Fórmula Ford 2000 em 82, campeão de Fórmula 3 britânica em 83, e aí veio os títulos da Fórmula 1, que foi tricampeão em 88, em 90 e 91. Ao todo ele somou 41 vitórias, pole positions foram 65, subiu ao pódio 80 vezes, voltas mais rápidas foram 19 voltas mais rápidas e corridas disputadas 161 corridas. O cara assim, um fenômeno, pode ser que exista um dia pessoas que possam bater o recorde, mas Ayrton Senna é eterno, herói do Brasil, né? E o maior legado hoje, o maior legado do Ayrton Senna, que a gente percebe isso, do Instituto Ayrton Senna, eu acho que foi o maior legado, que é uma organização sem fins lucrativos que beneficia hoje mais de 1,5 milhão de crianças brasileiras por ano, por meio de formação de educadores, projetos educacionais e parcerias com escolas públicas. Para quem não conhece ainda, não teve essa oportunidade, vai lá, dá uma olhada no Instituto Ayrton Senna. Quem está por detrás dessa estrutura toda é a irmã do Ayrton Senna, né? Ele foi, mas o legado dele ficou. Eu tive a oportunidade, dentro de um grande evento, de uma grande empresa, né? No Allianz Parque, de ter participado, de ter visto ao vivo a Viviane Senna entregar aí um capacete, uma réplica do capacete do Ayrton Senna para o presidente da companhia, o Sandro Rodrigues, né? E aquilo lá mexeu muito com a gente, sabe? Quem vivenciou as corridas, quem curtiu esse trabalho, quem conheceu, participou de algumas corridas do Ayrton, né? Viu algum trecho, quanto isso ressignificou pra gente. Mas a dica que eu quero deixar para você que está me assistindo hoje, Flávio Ferreira, 1º de maio de 2020, eu quero te convidar você a entrar numa nova jornada, cara. Quero convidar você a sair da onde você está, não sei onde você está, mas eu quero convidar você a sair do A e para o ponto B, sair da etapa 1 e para a etapa 2, sair da zona de conforto e começar a fazer a diferença, começar a mexer com seus talentos, com seus dons, saber por que você veio aqui e correr junto nessa empreitada, tá bom? Meu nome é Flávio Ferreira, conta comigo, acessa minhas redes sociais aí, tá bom? E eu espero você no próximo vídeo. Conta com a gente. Esse foi um pouco da história do Ayrton Senna. Um abraço, em breve tem mais.